Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a paz do nosso Pai Altíssimo, que excede o nosso entendimento, esteja na vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar de um assunto que eu considero muito importante. É um verdadeiro alerta para nos atentarmos, que é acerca das tecnologias, que hoje é tão inserida na nossa sociedade, não é mesmo? E como que nós devemos estar alertas, sóbrios e vigilantes o tempo todo quanto a isso. É um direcionamento que recentemente eu recebi com mais ênfase, sabe? Porque também se aplica na minha vida sobre a importância de não sermos completamente apegados à tecnologia, de não sermos escravos da tecnologia. Primeiro que tecnologia em si não é algo ruim, tá? Só para deixar claro. É claro que a tecnologia ela pode ser usada para muitas coisas boas. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, espalhar a mensagem do Evangelho, ou para estudar sobre o Evangelho, ou para adquirir inúmeros conhecimentos que durante tempos estiveram ocultados, e querendo ou não, com a tecnologia, tudo isso se torna muito mais fácil de a gente ter acesso. Assim como contato com outras pessoas, que antes era necessário você enviar uma carta, aguardar não sei quantos dias para chegar no local, aí a pessoa recebe, escreve, depois envia, demora mais não sei quantos dias. Então assim, com as tecnologias hoje, isso acaba sendo muito mais fácil, contato com outras pessoas ao redor do mundo. Então sim, obviamente, há benefícios por trás da tecnologia, porém nós devemos ter muito cuidado, porque por mais que a tecnologia não seja em si maligna, aqui nessa dimensão ela é usada para fins malignos por aqueles que detêm o controle dessa dimensão. Tudo vem primeiramente do reino dos céus. Então, nos céus, há tecnologia, por mais que no sistema religioso, por mais que isso não seja muito falado, mas tudo isso vem primeiramente de lá. No céu, obviamente, há tudo isso, só que de uma forma muito plena, de uma forma muito perfeita, onde todos os seres estão em completa harmonia, onde um ajuda ao outro e onde lá tudo é muito mais potencializado do que aqui. Só que o que acontece? Aqueles que disponibilizaram tecnologias avançadas para a humanidade são os anjos caídos, principalmente os 200 sentinelas, que é relatado com mais detalhes no livro de Enoque, que também é relatado em Gênesis 6. Aqueles que desceram ao Monte Hermon, coabitaram com mulheres e geraram os Néfilins do passado, os gigantes e outros seres híbridos. Eles, naquela época, disponibilizaram tecnologias avançadas para a humanidade. Em outras culturas é conhecido também, onde os deuses Anunnakis de outras dimensões desceram à Terra e ensinaram um conhecimento avançado para a humanidade. Ou simplesmente os deuses que desceram ao Monte Olimpo, coabitaram com humanas e geraram os titãs. Então, em várias culturas isso é relatado, em várias culturas eles entendem claramente que as tecnologias foram concedidas à humanidade no passado. E na era pré-diluviana nós tivemos o ápice das tecnologias. Eu entendo até que muito mais avançadas do que as tecnologias atuais, até porque o mundo era completamente diferente. Mas o que aconteceu com o ápice da tecnologia? O aumento da iniquidade. E por isso a geração daquela época teve de ser exterminada. A descendência maligna começou a tomar conta e a própria humanidade foi se corrompendo, a ponto de sobrar apenas Noé e sua família que o Criador preservou para salvar a humanidade, para possibilitar em breve a vinda de Yeshua. E nesses últimos dias nós estamos encaminhando para como os dias de Noé, onde estamos vivendo esse ápice da tecnologia, onde nós estamos partindo para o império final, da união do barro com o ferro, como é relatado no livro de Daniel, e o conhecimento está se multiplicando. A tecnologia possibilita isso, o multiplicar do conhecimento, o multiplicar da informação. E como eu disse, pode ter benefícios. O problema é que a grande maioria das pessoas acaba não tendo um preparo para filtrar, para adquirir, para absorver aquilo que é bom e retirar aquilo que é ruim. E é por isso que a tecnologia ela é uma verdadeira magia, uma verdadeira feitiçaria. Inclusive, o autor de ficção científica, Arthur Clarke, ele dizia claramente: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Ele não falou isso por acaso. Nas culturas do passado isso era entendido muito claramente, porque hoje as tecnologias elas deturpam completamente a realidade. Como eu disse, em si não são malignas, mas como foram concedidas por seres caídos, por demônios,
que tem como intuito escravizar a humanidade e implementar o sistema da besta para a vinda, para a chegada final do anticristo, eles usam dessa ferramenta para o mal. Então, aqueles que detêm o controle dessa dimensão usam dessa ferramenta para o mal, para escravizar a humanidade, para estabelecer um reinado completamente tirano com o auxílio da tecnologia, porque a tecnologia, querendo ou não, possibilita isso. E a prova de que esses aparelhos e tudo isso são verdadeiras feitiçarias, são verdadeiras magias, é como deturpa a nossa realidade, é como prendem completamente as pessoas sem as pessoas nem perceberem. O tempo já está acelerado, mas como as pessoas dependem tanto da tecnologia nos dias atuais, é por isso que mal sobra tempo para fazer o que bem querem, porque passam tanto tempo se ocupando com futilidades, passam tanto tempo presas em aparelhos eletrônicos, em redes sociais, que acabam não tendo realmente tempo para fazer aquilo que necessita. Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem em mente bem claramente tudo que eu estou dizendo. Você recebe uma notificação no celular, por exemplo, uma mensagem, às vezes no Instagram. Aí você decide entrar nessa mensagem para responder a mensagem, não é? Você entra apenas com esse intuito. Você vai lá, responde a mensagem e a tendência era que você saísse do celular e voltasse a fazer o que você estava fazendo, não é mesmo? Mas o que acontece? Você responde a mensagem, quando vê aparece um estímulo para você no Instagram. Ah, agora chegou tal coisa, chegou tal novidade, você fica curioso, quando vê você vai lá e assiste isso. Aí de repente aparece um vídeo que é interessante para você, tem uma mensagem que toca no seu coração. Vídeo curto, inclusive. Você vai lá, assiste esse vídeo, quando vê aparece outro vídeo relacionado, você se identifica também, você vai lá e assiste. Quando você vai passando, vai assistindo vários vídeos, vai vendo inúmeros posts, vai até adentrando em outras redes sociais, porque às vezes uma rede leva a outra. Quando vê, você já passou meia hora, 40 minutos ou até uma hora só nesse ciclo. Aí eu pergunto, isso é ou não uma forma de te manter aprisionado? Isso é ou não um ilusionismo, uma feitiçaria para te manter preso, para que você não consiga realizar as tarefas que realmente você necessita? Ou seja, por mais que você pense que você está dominando, né, que você tem o controle, quando vê você é completamente controlado, completamente domado. E esses que controlam a humanidade, eles sabem muito bem dos estímulos que cativam as pessoas. Por exemplo, uma oferta, quando vê um vídeo, quando vê uma mensagem que capte, todas as redes sociais, elas são planejadas com esses estímulos que prendem as pessoas, e tudo isso é muito proposital. Olha o TikTok, por exemplo, como que esses vídeos curtos é para manter as pessoas aprisionadas, é para gerar uma descarga constante de dopamina, onde elas vão ali querendo receber cada vez mais recompensas, quando vê, elas gastam completamente a sua reserva de recompensas, porque constantemente ela quer mais estímulos, mais estímulos, mais estímulos, algo que é completamente antinatural, algo que era para ser apenas reservado para momentos especiais com seu cônjuge, com seu filho, com a sua família, quando vê a energia dela é completamente sugada. Então as tecnologias, esses aparelhos eletrônicos, se não forem muito bem usados, com muita sabedoria, eles prendem completamente uma pessoa, tornando-as dependente, tornando-as escravas, não tendo mais tempo de fazer as coisas que necessitam fazer, como, por exemplo, fortalecimento e crescimento espiritual, busca intimidade com o Criador. Hoje as pessoas parecem que não têm tempo mais para orar. Como eu falei, por mais que o tempo esteja acelerado, obviamente que esse apego à tecnologia faz com que as pessoas percam ainda mais tempo, usando apenas do seu tempo com futilidades, com coisas que as redes sociais oferecem, que na maioria das vezes são apenas para manter as pessoas presas, prazeres carnais que não vão acrescentar em nada na sua vida, além de sugar completamente de você a sua energia vital, já que você dedica a sua energia, você dedica a sua dose de dopamina apenas para ver essas coisas fúteis que são completamente propositais para te manter presa e apegada em tudo isso. E a situação torna-se ainda mais sério quando entendemos que os olhos são verdadeiros portais, isso mesmo. Inclusive há paralelos que demonstram isso, como por exemplo nessa imagem que estou mostrando aí. Os olhos são a janela da alma, como é relatado nas escrituras, né? Por isso que os nossos olhos eles têm de ser bons. Como assim? Os nossos olhos devem ser voltados para coisas boas, para coisas que irão gerar em nós um crescimento espiritual, um desejo e anseio pelas coisas do nosso Pai Altíssimo.
Se os nossos olhos forem voltados para o pecado, para prazeres carnais, para futilidades, isso irá tomar conta do nosso ser, irá contaminar o nosso coração, a nossa mente e deturpar as nossas crenças. Então, como os olhos eles são os verdadeiros portais para a nossa alma, isso de manter as pessoas aprisionadas em telas é para que as pessoas absorvam somente aquilo que eles querem mostrar por meio das redes sociais, porque aquilo irá adentrar na sua alma, irá adentrar no seu interior e irá te contaminar. E por que será que há um estímulo tão grande para as crianças serem imersas nesse meio de redes sociais, de tecnologia? Justamente para desde cedo já começar a se contaminar, porque na fase da infância é muito importante que a gente mantenha a pureza das crianças, pois se não manter a pureza das crianças e elas se contaminarem logo cedo, mais difícil será de reverter esses efeitos que essa tecnologia irá causar. Em filmes também, de vez em quando, eles falam dessa referência. No passado chamavam de magia, hoje chamam de ciência ou tecnologia. Os próprios espelhos negros que são usados na maioria das telas hoje de televisão, de computador, de celular, sempre foram entendidos como objetos extremamente importantes para a magia negra. É só você pesquisar que você vai encontrar inúmeras informações. Os próprios espelhos, eles também são usados com esse intuito. Não que você não possa ter um espelho em casa, mas fato é que espelhos, se você até pode ver inúmeras referências de filmes, eles eram sim e são até hoje muito utilizados em rituais de magia negra. E uma coisa também que nós devemos estar muito alertas é como que essa dependência da tecnologia ela foi sendo gradativa nesse último século. Primeiro eles começaram com aqueles aparelhos gigantescos de televisão, né? Aquelas televisões bem antigas onde colocava ali no centro da casa, cada casa tinha apenas uma televisão, era extremamente caro. E isso foi fazendo com que as pessoas fossem condicionadas àquilo, né? Na televisão, as pessoas não podiam escolher aquilo que elas queriam assistir. Ou, na verdade, podiam até escolher, porém apenas em algumas opções que os próprios canais oferecem. Com o tempo, as televisões elas começaram a se tornar mais leves, mais finas, mais fáceis de serem colocadas em outros lugares, mais baratas, inclusive. Então, hoje é comum casas com 3, 4 ou até 5 televisões. Com o tempo também começaram a colocar aparelhos menores como o iPad, depois aqueles celulares que eram bem maiores. Com o tempo eles foram diminuindo o tamanho dos celulares a ponto de hoje a gente colocar os celulares nos bolsos e utilizarem cada vez mais. Então percebe como que eles foram aproximando a tecnologia do ser humano, a dependência do ser humano, até chegar no ponto final que será a tecnologia dentro do ser humano, que está totalmente conectada à marca da besta e a profanação final do DNA, é como fala no livro de Daniel, o último império será a mistura do barro com ferro, ou seja, tecnologia com o barro, que é justamente a composição do corpo humano, já que o nosso corpo foi formado do pó da terra. Então eles têm esse intuito através da agenda transhumanista, da união do barro com o ferro. E eles relatam isso de diversas maneiras que querem isso para a humanidade. E é por isso que há esse condicionamento de começar com grandes aparelhos que pareciam de primeiro momento inacessíveis. Com o tempo eles foram se tornando mais acessíveis até chegarem no ponto de hoje eles estarem colados quase no nosso corpo. Ao andarmos a todo lado, sempre com ele ao nosso lado, sempre com eles juntos a nós. Isso é proposital para em breve as pessoas serem tão escravizadas, tão dependentes dessas tecnologias, a ponto de aceitar essas tecnologias dentro de si. E as pessoas que aceitarem essas medidas terá efeitos irreversíveis, serão aqueles que se prostrarão e aceitarão essa medida final da marca da besta. Então é muito sério tudo isso, todo esse condicionamento que foi sendo colocado ao longo das gerações. E mais uma vez deixo claro, o problema não é a tecnologia em si, o problema é como a tecnologia é usada nessa dimensão e por quem controla a tecnologia. O intuito deles é muito claro, de controlar a humanidade. Agora cabe a nós dependermos completamente do Criador, do direcionamento dele, para ele nos guiar, para ele nos conduzir à não dependência da tecnologia. Podemos até usar, porém com o intuito de não sermos dependentes, usarmos, como eu falei, para espalhar as boas novas, para absorver conhecimentos do reino,
para absorver conhecimentos que irão fazer com que você cresça espiritualmente, muitas vezes vai ajudar você a fazer mais dinheiro, a possibilidades de trabalhos até que você não dependa de um local específico, como home office, isso querendo ou não é uma vantagem, ou até de você ter acesso a parentes ou amigos que estão longe de você. Então, em certos sentidos, é bom sim, mas que você esteja sempre muito sóbrio, muito vigilante, para não se deixar contaminar. Porque em breve eles vão apertar ainda mais e aqueles que forem completamente dependentes da tecnologia irão aceitar facilmente esse sistema da besta. Pessoas que trabalham na área de TI, em áreas voltadas para a tecnologia, são as pessoas que parece que mais imploram para a chegada do anticristo, sem nem perceberem. E essa mensagem vale também para mim, como para qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo aqui através de um smartphone. Eu, por exemplo, eu trabalho muito por meio do smartphone, por meio do computador, então eu estou inserido ali direto na tecnologia. Porém, o importante é termos esse conhecimento e entendermos que não podemos ultrapassar um certo limite. Até certo ponto nós podemos chegar, nós podemos usar da tecnologia, mas vai chegar um ponto que nós não poderemos mais. Então é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente, usar até certo ponto, não ultrapassar o limite. Buscar ao máximo se desprender dessas tecnologias, não ficar perdendo seu tempo com futilidades no Instagram, no TikTok ou qualquer outra rede social. Quer usar redes sociais? Use para o seu crescimento, não use para ficar vendo vidas de famosos que são uma verdadeira ilusão. Olha para você ver como que a tecnologia, eles deturpam completamente a realidade das pessoas, colocam as pessoas para acreditar que esses famosos eles vivem uma vida quase perfeita. Grande ilusão, grande engano, quantos deles não venderam a sua própria alma em prol do sucesso neste mundo? E as pessoas ficam ali assistindo os stories que eles postam como se eles tivessem uma vida quase perfeita. Muitos deles são depressivos, muitos deles têm uma vida completamente perversa, mas é claro que nas redes sociais eles vão passar a melhor imagem possível, não é? Porque eles têm que viver da imagem, têm que passar a imagem. E as pessoas ali se sentem inferiorizadas assistindo esses famosos através das telas, pensando que eles realmente são superiores. Grande engano. Então percebe como que a tecnologia realmente traz um verdadeiro ilusionismo para as pessoas, deturpa completamente a realidade, sem nem as pessoas perceberem, escraviza as pessoas, mantém as pessoas presas, fazendo com que elas percam tanto tempo com futilidade. Quantas pessoas não deixam de orar, quantas pessoas não deixam de se fortalecer espiritualmente, só porque ficam usando esses aparelhos, essas mídias sociais, vendo ali coisas que não irão acrescentar em nada em suas vidas, descarregando constantemente dopamina, suas doses de hormônios voltados para a felicidade. Isso vai fazer com que elas se sintam deprimidas, depressivas, porque nas redes sociais as pessoas elas passam uma impressão muitas vezes daquilo que elas nem são, porque elas querem vender uma imagem na melhor versão delas, mas os defeitos elas não irão mostrar, não é mesmo? E para completar, não poderia deixar de esquecer que recentemente eu vi um vídeo, creio que de um pastor ou alguma pessoa que tem ali a fé, onde ela compartilhou que teve uma visão que recebeu ali do próprio Criador dos céus e da terra, em que ela viu várias e várias pessoas mexendo no celular. E essa pessoa viu um campo ao redor dessas pessoas. E ela disse que recebeu a confirmação que o Criador falou para ela que esse campo bloqueava o Criador de interagir com essas pessoas. Por quê? Porque elas estavam completamente aprisionadas no celular. Então olha que sério isso, esse campo ao redor das pessoas é como se fosse uma prisão que as próprias pessoas vão entrando ao longo do tempo por ficarem tão imersas na tecnologia e não começarem a perceber a realidade como ela é, porque a tecnologia, querendo ou não, distorce e muito a realidade. Ainda mais do modo como nós vemos, como que as mídias sociais, como que os canais de televisão, todos são vendidos para transmitir uma certa agenda, uma certa mensagem, uma certa cosmovisão que deturpa completamente a realidade como ela é, que nós somos seres espirituais, que a existência do Criador é um fato, que nós estamos nessa terra para um teste, que podemos retornar para a pátria dos céus, que este mundo é um mundo caído, a nossa pátria não é aqui, e que nós vivemos num reino fechado, e não na forma que apresentam para a gente. Então assim, por mais que no celular, por mais que em outros aparelhos a gente possa escolher aquilo que a gente queira ver, e por mais que tenham muitas informações úteis, e esses próprios aparelhos, eles, querendo ou não, eles são impulsionados para o conhecimento verdadeiro ser espalhado,
nós devemos estar muito alertas, porque o objetivo com essas tecnologias concedidas por anjos caídos é a escravização final da humanidade, é a aceitação final da marca da besta. E as pessoas elas serão tão iludidas e já estão tão iludidas que elas aceitarão realmente terem o seu DNA completamente transformado, justamente por terem toda a sua cosmovisão alterada ao longo das gerações, com teorias como, por exemplo, a teoria da evolução, que, querendo ou não, culmina diretamente para essa visão transhumanista, já que, segundo a teoria da evolução, o ápice da evolução seria a união do barro com o ferro. Isso já é relatado em livros de pessoas que defendem essa teoria, fora essa dependência e essa prisão, como eu venho falando aqui. Então, meus irmãos, a mensagem aqui é muito séria, para nós estarmos alertas, nós estarmos sóbrios e vigilantes o tempo todo. Como eu falei, não é que você não possa usar dos aparelhos, não é que você não possa usar da tecnologia, porque há sim coisas boas que podemos extrair da tecnologia. Ela, querendo ou não, facilita muitas coisas e até certo limite nós podemos chegar, porém que nós não sejamos apegados a isso, que nós não deixemos que a nossa realidade seja distorcida, mas que nós mantenhamos constantemente uma comunhão com o Criador, uma visão espiritual aberta para compreender aquilo que Ele realmente quer nos mostrar. Que a gente contemple mais a criação dEle, contemple mais a natureza. Hoje as pessoas elas estão tão inertes na tecnologia que elas deixaram de contemplar o natural, deixaram de relaxar por um momento, de tirar o fim de semana, de passear com a família, de ir para paisagens naturais e de contemplar a criação, de contemplar o movimento dos astros, do sol, da lua, de contemplar o vento, de contemplar as árvores, de contemplar rios, mares. Tudo isso é proposital para que as pessoas aceitem todas essas medidas e se distanciem de suas reais essências. Então a recomendação que eu deixo é: ore antes de usar o celular. Não comece o dia olhando primeiramente para o celular, comece o dia adorando, buscando ao Criador, desenvolvendo uma intimidade com Ele, orando com Ele. E uma coisa, ore sem cessar, ore o tempo todo, esteja em oração o dia todo, nem que seja na sua mente, pois isso irá te ajudar a se desprender desse vício, a não se deixar levar por essa escravidão tecnocrata que eles querem tanto inserir na humanidade. Ore e quando for usar, sempre esteja alerta. Vou entrar na rede social com esse intuito. Depois que eu terminar de ver isso, vou sair. Eu sei que algumas vezes a gente pode falhar. Eu muitas vezes já me peguei falhando, me peguei percebendo, deixando levar pelas coisas que as redes sociais oferecem às vezes. Não todas, é claro, mas algumas coisas. Então nós devemos agir o mesmo, porque até na questão de estímulos daquilo que nós gostamos, eles sabem muito bem. O porquê eu deixo aí a conclusão com vocês. Mas às vezes você pensa e fala alguma coisa, quando vê, aparece um anúncio daquela coisa para você, não é mesmo? Por que será, não é? Então esteja muito alerta, esteja sóbrio, porque o governo do anticristo está totalmente ligado com tecnologia, com inteligência artificial, pois a forma dele controlar a todos aqueles que aceitarem a marca, fazendo com que ele seja, pelo menos nesta matéria, quase que onisciente para as pessoas que aceitarem a marca, é justamente ele tendo o domínio sobre o templo dessas pessoas, se assentando no trono, na morada do Criador que está dentro de nós, profanando o nosso DNA, que é o verdadeiro código sagrado divino que o nosso Altíssimo deixou em todos nós. Então use apenas para esse intuito do seu fortalecimento espiritual, para adquirir conhecimento, mas não se deixe levar. Isso vale para qualquer criador de conteúdo, para mim ou para qualquer outra pessoa, que possamos estar firmes e entender que vai chegar o momento que nós precisamos sim se desprender 100% da tecnologia, porque vai chegar um momento que ou você continua inserido e aceita a marca, ou você tem que negar tudo isso em prol do reino dos céus. É isso, meus irmãos. Inclusive, recomendo a live que fiz semana passada no canal do irmão Ednardo. Fiz com o Ednardo e com o Rodrigo. Lá passamos inúmeras informações muito valiosas em cima de tudo isso, em cima da conexão da tecnologia, da inteligência artificial com o reinado do anticristo. E deixo a recomendação para vocês. Mas eu vou nessa. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom.